boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo, sou aluno de mestrado do professor Kleber e hoje eu vou estar apresentando para vocês os resultados do meu projeto de mestrado até o momento, que envolve a predição do índice de refração não linear em materiais vítreos utilizando aprendizagem de máquina. Bom, todo mundo aqui sabe que nos últimos anos a fotônica ela tem sido responsável por vários avanços na tecnologia, sobretudo na área de fibra ótica, semicondutores, informação quântica, etc. E muitas dessas aplicações que a gente utiliza na área envolvem o uso de materiais vítreos por conta de várias de suas propriedades óticas que são interessantes para aplicações em dispositivos fotônicos. Dentre essas propriedades, a gente tem o estudado índice de refração não linear, que está associado à interação luz-matéria para regime de altas intensidades. Mas a motivação maior para o desenvolvimento do meu projeto é justamente aquilo que mostram esses trabalhos aqui nesse slide, que basicamente utilizam métodos de aprendizagem de máquina para estar prevendo, seja características estruturais, óticas, elétricas, etc., de materiais vítreos utilizando algoritmos de inteligência artificial. Então, considerando que boa parte dos trabalhos que envolvem a predição, ou melhor, a definição do N2 são feitos do ponto de vista único e exclusivamente experimental, a nossa proposta é basicamente preencher essa lacuna e promover uma metodologia capaz de predizer essa variável física utilizando esses tipos de abordagens computacionais. Para quem não está habituado como é que funciona um algoritmo de aprendizagem de máquina, a metodologia básica dele consiste desses passos que eu estou mostrando para vocês, com exceção do Data Augmentation, que é um passo a mais que eu introduzi como diferencial desse trabalho a fim de melhorar o desempenho dos meus modelos de aprendizagem, mas ele funciona basicamente através de uma coleta de dados, que ela vai ser ou experimental ou retirada da literatura, o pré-processamento e o tratamento deles, definição e otimização dos modelos que eu quero estar utilizando para predizer a variável na qual eu tenho interesse, e a validação utilizando amostras externas que são alheias ao processo de treinamento desses modelos. Então eu vou estar passando de uma maneira um pouco mais didática para vocês, para mostrar como é que funciona esse processo e o que eu fiz no meu trabalho até o momento. No que diz respeito à construção do meu conjunto de dados, as amostras que eu coletei foram sobre publicações do N2 com foco em vidros óxidos, porque esse é o foco maior aqui do nosso grupo. Então a maioria das amostras elas foram retiradas do nosso repositório, assim como de outros trabalhos não publicados em andamento, que foi tudo que eu conglomerei para estar formando esse meu conjunto de dados que eu mostro no histograma da imagem aqui à direita. As informações que eu extraí em um primeiro momento foram informações da composição vítrea em porcentagem molar e o N2, que foi arredondado para 2 casas decimais. E o motivo pelo qual eu utilizei só essas 2 informações foi pelo fato de que muitos trabalhos ou não relatam informações importantes, como por exemplo a densidade do vidro e energia de gap, como também outros simplesmente não contêm outras informações que poderiam ser úteis para estar ajudando os modelos a terem um bom desempenho. Então, essas informações são aquelas que a gente encontra universalmente em publicações de N2 e que é facilmente coletável. No que diz respeito às características desses meus dados, a taxa de repetição universal de todos eles é na taxa de 1 kHz. A duração de impulsos ela é na faixa de femtosegundos, sem preferência por comprimento de onda. Então esse foi um conjunto de dados no qual eu vim trabalhando nesse meu último ano, porque boa parte do trabalho reside nessa parte de filtragem e de construção de um conjunto de dados que seja representativo para o meu modelo. Isso totalizou um total de 47 amostras que eu organizei em 11 grupos que foram agrupados por similaridade de matriz vítrea. Dado isso, esses grupos são formados por no mínimo de 4 amostras por amostra vítrea, né, por composição vítrea, e aqui à direita tem um histograma que mostra a distribuição dos elementos. São 23 elementos e 47 amostras de vidro as quais eu estive tratando. Agora falando um pouquinho sobre o processo de Data Augmentation, na literatura muito se sabe que o fato de que um algoritmo de Machine Learning precisa desempenhar bem, isso é diretamente proporcional à qualidade e quantidade das amostras que você está trabalhando. Então, considerando que eu só estava trabalhando inicialmente com uma quantidade muito baixa de amostras vítreas, que era igual a 47, eu tive utilizando um processo de Data Augmentation para basicamente gerar amostras sintéticas
novas a partir dos dados que eu já tinha, para assim eu estar treinando os meus modelos de aprendizagem. A metodologia que eu utilizei foi basicamente dividir os dados por grupo em 75% para treino e 25% para teste. A partir disso, depois dessa divisão que foi aleatória, eu utilizei uma combinação linear segundo essa equação que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa equação eu só supus ela no primeiro momento para ver como é que o algoritmo ia desempenhar, e ela foi definida com base numa análise exploratória simples que eu fiz do dado. O N2 se comportava aumentando ou diminuindo, a depender da variação de uma composição aqui ou ali. Então, essa equação eu defini ela para ver como que o meu modelo ia desempenhar, considerando uma situação hipotética em que as amostras são combinações lineares umas das outras. Para isso, eu criei 1000 amostras sintéticas por grupo, totalizando 11.000 novas amostras. E o motivo pelo qual eu escolhi 1000 amostras por grupo se deve pelo fato de que eu não queria enviesar o modelo para nenhuma composição vítrea em detrimento da outra. Então, esse histograma do conjunto de dados expandido que vocês estão vendo à esquerda, ele mantém boa parte da representatividade do original, que é um bom sinal, pelo fato de que eu não queria fazer com que ele aprendesse com mais amostras em detrimento de outras, que poderia acabar fazendo com que a capacidade dele de generalizar fosse degenerada. A partir disso, depois do processo de treinamento e da criação de amostras sintéticas, depois dessa divisão, 13 amostras que eram desse meu conjunto original de 47, elas foram reservadas à parte para que eu pudesse estar avaliando a capacidade preditiva do modelo em amostras reais. E um experimento à parte, além de utilizar essas amostras sintéticas, eu utilizei as amostras reais ao invés daquelas que eu criei por combinação linear, para estar comparando a performance das duas. Depois de ter realizado todo esse processo, vem a etapa de pré-processamento. Ela é basicamente nada mais que uma forma de você deixar os seus dados bonitinhos para que ele possa fazer com que os algoritmos converjam com um pouco mais de eficiência, tendo não só um melhor desempenho, mas também um menor custo computacional. A primeira coisa que eu fiz foi padronizar as minhas variáveis utilizando a função Standard Scalar do Scikit-learn. Essa equação aqui, ela basicamente pega uma variável, subtrai ela pela média e divide pelo desvio padrão de todo o conjunto. Esse tipo de abordagem faz com que as minhas variáveis iniciais, que no caso eram as composições vítreas, elas tivessem uma média que fosse, a média global delas fossem zero e desvio padrão unitário. E depois desse tratamento eu utilizei análise de componentes principais para estar basicamente reduzindo a dimensionalidade do meu problema. Então o que esse algoritmo de PCA faz é basicamente fazer um cálculo de matriz de covariância, e aí a partir disso ele vai diminuir o tamanho do problema, mantendo o máximo de informação original possível. Eu defini para o meu algoritmo uma variância de 90% para estar reduzindo a dimensionalidade do meu problema, e aquelas 23 composições que eu tinha inicialmente, elas se transformaram em 11 componentes principais que explicam aproximadamente 92% de todos os meus dados originais. Que é o que vocês conseguem ver aqui na figura 3 da variância explicada em função dos componentes principais. Como esperado, a gente consegue ver que os primeiros PCs eles explicam um percentual maior em comparação aos últimos das minhas amostras originais que eu utilizei para estar fazendo essa redução de dimensionalidade, e o fato de eu precisar de vários PCs para estar fazendo uma redução para tal número de componentes, de variáveis novas, isso mostra que o meu conjunto original ele tinha uma diversificação muito boa. A partir disso, eu defini os modelos que eu estava utilizando nesse meu projeto. Inicialmente a gente tinha proposto só a rede neural para estar realizando esse trabalho de predição, mas depois a gente propôs 4 outros novos, né? Resumidamente, o que eu posso falar é que esses 5 modelos de aprendizagem eles são todos voltados para a previsão de valores contínuos. Então existem modelos de aprendizagem de máquina que prevêem classes e aqueles que prevêem valores numéricos. Como a gente está tratando uma grandeza física numérica, eu utilizei esses modelos de regressão, e a única coisa que os difere, pelo menos num primeiro momento, é a forma com a qual eles conseguem alcançar os seus próprios resultados. O primeiro é uma rede neural, composta por neurônios distribuídos em várias camadas. A informação ela é transmitida através desses neurônios. No final do processo, ela basicamente itera em cima do erro
da própria arquitetura, e aí a partir disso ela vai jogando a informação para trás, para a cada iteração estar diminuindo o erro global desse meu algoritmo. O Random Forest e o Gradient Boosting, eles são dois algoritmos de aprendizagem voltados para árvores de decisão. O Random Forest tem esse nome porque cada árvore de decisão que vai chegar no seu próprio resultado, eles chegam nos seus resultados com porcentagens de amostras diferentes, e aí no final todos eles convergem para uma média, que vai ser o resultado do modelo final. O Gradient Boost ele também funciona com essas árvores de decisões, mas essas árvores elas vão sendo treinadas de maneira sequencial, um aprendendo com o erro da outra. O Support Vector Machine é basicamente uma forma de você calcular um hiperplano ótimo entre as amostras, de tal forma que o erro integral seja minimizado. E o Linear Regression é o modelo de aprendizagem de máquina mais simples que a gente tem, que é basicamente um ajuste linear aos dados, com N fatores pelos quais o modelo se ajusta. As métricas de avaliação que eu utilizei são essas daqui. Acredito que as que sejam mais, digamos assim, mais facilmente interpretadas por nós sejam o MAP e o R quadrado. Primeiro porque o MAP é nada mais do que a média dos erros percentuais individuais do modelo, e o R quadrado é o coeficiente de determinação da reta. E após a definição do modelo e das métricas de avaliação, eu realizei a otimização por Grid Search. Cada um desses modelos que eu mostro para vocês à esquerda, eles possuem seus parâmetros universais, os quais não podem ser mudados, mas aquilo que a gente pode mudar alterando os valores da arquitetura em si, é aquilo que a gente otimiza pelo Grid Search. Então, nesse exemplo que a gente consegue ver aqui nessa figura direita, a gente tem um conjunto de hiperparâmetros, vamos supor hiperparâmetro 1, hiperparâmetro 2. Essa grade foi definida pelo usuário, e o que o Grid Search faz é basicamente calcular o desempenho para cada uma das combinações possíveis dentro daquilo que o usuário está definindo. Então eu fiz um processo de otimização por Grid Search para cada um desses 5 modelos, e no final das contas o que eu fiz foi basicamente comparar os resultados que eles me retornaram a fim de estimar qual que era o melhor para esse meu problema proposto. Aqui na parte de resultados e discussões eu discuti brevemente os melhores resultados que eu obtive com esse tipo de abordagem até o momento. Aqui nessa tabela 1 eu tenho basicamente uma comparação dos modelos padrões que eu treinei com amostras reais, com os modelos que eu treinei com as amostras sintéticas criadas por combinação linear. A setinha para cima indica que o modelo com amostra sintética com relação a determinada métrica desempenhou melhor do que aquele treinado com as amostras reais. A setinha vermelha indica o correlativo contrário. As métricas que estão em negrito são aquelas melhores por métrica, por modelo, e as sublinhadas são as melhores métricas globais. Isso aqui eu acho que vale destacar no primeiro momento, que as que obtiveram os melhores e piores resultados respectivamente foram a rede neural, que é composto por essa coluna do MLP, e o Linear Regression foi o pior, no que diz respeito às métricas que a gente está considerando. O Gradient Boost, o Random Forest e o SVR, que são as outras 3 colunas, o que é interessante da gente observar nesse caso é que o fato da gente ter treinado esses modelos com as amostras sintéticas reduziu significativamente as métricas que são mais próximas de zero. Então, o MSE, o MAI e o MEP, para todos esses 3 modelos, eles foram reduzidos, o que indica uma melhora da performance preditiva do modelo, e o R quadrado aumentou, o que significa que quando você vai plotar um gráfico da função em que eu tenho no eixo Y o valor predito e no eixo X o valor real, aqueles pontos eles estão mais conglomerados em torno da reta ideal. O que eu consigo concluir disso é que para esses 3 modelos treinados com amostras sintéticas, o fato de eu ter gerado elas melhorou a capacidade de predição delas com um MAP global de 6.21 no Gradient Boosting, 6.21 no Random Forest, que são bem próximos, e de 4,65 no SVR. Comparação com o MLP e o LR, a gente consegue observar que o MLP e o LR eles não se beneficiaram tanto assim das amostras sintéticas, muito provavelmente porque a rede neural ela já conseguiu lidar bem com a quantidade limitada de dados, e a parte da regressão linear ela não se beneficiou pelo fato do modelo ser tão simples que criar amostras sintéticas simplesmente não faz com que ele convirja melhor, porque é uma limitação intrínseca do modelo.
Aqui na tabela 2 eu mostro para vocês uma comparação direta entre qual aquele que desempenhou melhor em termos da média dos erros percentuais. Aqui na linha eu tenho um algoritmo otimizado, treinado com as amostras sintéticas, assim como na coluna. A setinha para cima indica que a linha performou melhor do que a coluna para essa determinada métrica, que é o MAP que eu estou considerando. Então, por exemplo, a gente pega a primeira linha, a gente consegue observar que a rede neural ela conseguiu desempenhar melhor do que todos os outros 4 modelos, sendo o melhor modelo global nessa métrica. O Gradient Boosting e o Random Forest, eles conseguiram desempenhar melhor apenas do que a regressão linear, sendo estaticamente próximos entre si. O SVR ele só ficou atrás da rede neural, sendo superior a todos os outros. E o modelo de regressão linear, como esperado, ele não foi melhor do que nenhum, muito pelo contrário, ele considerou um erro médio no MAP que chega a dobrar a métrica que os outros conseguiram alcançar. Dentro dessas 13 amostras as quais eu utilizei para estar validando esse meu modelo de aprendizagem, 6 delas eram amostras aqui em andamento do grupo, então parte do meu conjunto de dados inicial continha alguns dados que não eram publicados, os quais uma parte eu tirei para estar validando o meu modelo. Então aqui eu mostro para vocês 6 amostras cujo N2 real é esse reportado na coluna e o valor do erro percentual e o N2 previsto por cada um dos 5 modelos para cada caso específico. Nesse primeiro caso a gente consegue observar que o SVR ele desempenhou melhor com um erro aproximadamente de 0,05. No segundo caso foi o Random Forest, no terceiro o SVR novamente. No quarto, eu acredito que o fato do modelo de regressão linear ter dado um erro tão baixo em comparação com outros que são mais robustos, trata-se de um falso positivo, até porque quando você compara o erro percentual desse modelo em relação às outras amostras é muito alto, então é um falso positivo, mas em comparação com os demais, os erros dos outros modelos de aprendizagem eles também são bastante satisfatórios. As outras últimas 2 amostras, elas conquistaram um erro de 1,15 e 1,69 para a rede neural. Então, disso a gente consegue observar que, com exceção do modelo de regressão linear, todos os outros estão chegando a erros percentuais médios no valor de N2 que não chega a 20%, que é algo muito razoável e que, para todos os fins, esse tipo de abordagem ele descarta modelos mais simples como o modelo de regressão linear, pelo simples fato de que a relação entre a composição vítrea e o N2 é não linear, de tal modo que esse modelo não consegue capturar muito mais do que alguns dados que são simples. Dado isso, eu mostro aqui para vocês um gráfico do valor real em função do valor predito para as amostras sintéticas, dos modelos que foram treinados com as amostras sintéticas testados na validação interna dentro dessas 13 amostras. Aqui eu mostro para vocês que, de uma maneira um pouco mais visual, que os modelos A, B, C, D, que são os 4, com exceção do Linear Regression, obtiveram um R quadrado bastante satisfatório no que diz respeito à predição da variável N2, e isso se reflete pelo bom alinhamento deles ao longo dessa reta de ajuste. Agora, quando a gente analisa, por exemplo, o modelo de regressão linear, tanto o ajuste dele quanto a distribuição dos pontos não é homogêneas, tendo um nível de dispersão que está muito além daquilo que a gente considera como aceitável em termos de predição. Então, para todos os fins, o que a gente pode concluir desse tipo de abordagem é que, para predizer o N2, a gente precisa de modelos mais robustos, que consigam chegar a soluções de uma maneira que interprete os dados pelos quais eu passei de uma forma não linear e complexa, e que o modelo de regressão linear ele não é suficiente para estar tratando esse tipo de problema e foi utilizado apenas como discriminante para que eu estivesse descartando o fato da combinação linear estar enviesando as minhas amostras. Isso eu consigo concluir que esse estudo ele reforça o potencial da aprendizagem de máquina para prever o N2 de forma não só não empírica, como também de outras propriedades ópticas, estruturais e composicionais, e que de tudo isso o modelo pelo qual a gente pode confiar mais, dado a questão do treino, tanto com a amostra real quanto com a amostra sintética, é a rede neural, enquanto o Linear Regression deve ser descartado. Os outros 3 modelos, que são o Gradient Boosting, Random Forest e o SVM,
Eles melhoraram significativamente com o uso de amostras sintéticas, o que indica que, num primeiro momento, eles não conseguiram generalizar tão bem, mas depois que eu passei as amostras novas que eu criei por combinação linear, eles começaram a ter uma capacidade de predição mais significativa, porque as amostras que eu criei, elas, de alguma forma, elas representam a realidade física daquelas que eu tratei inicialmente, e que o MLP e o Linear Regression eles tiveram uma leve vantagem com as amostras reais, sugerindo que a rede neural já é robusta o suficiente para estar tratando poucos dados, porque eles eram de certa forma representativos, e que o modelo de regressão linear simplesmente não tem a robustez que é necessária para estar tratando esse tipo de problema. Isso mostra que o Data Augmentation ele ou é válido numa situação ou na outra, ele simplesmente não afetou negativamente o desempenho dos meus modelos, e isso, a partir disso eu consigo determinar estudos com novos tipos de vídeos os quais serão feitos futuramente. É isso, muito obrigado.